Bem, pessoal, bom dia ou boa tarde a todos vocês. A gente vai falar um pouco sobre o renascimento cultural. Então, quero que vocês acompanhem aí a nossa explicação sobre o renascimento, os seus conceitos, sua origem, né, e características gerais desse movimento. Então, primeira coisa, falar em renascimento é pensar em algo que está inserido na crise do sistema feudal. Então, quando a gente fala de crise do sistema feudal, não esqueçam que nós estamos tratando especificamente dos resultados das cruzadas, que desencadearam na abertura do mar Mediterrâneo, no maior contato entre Oriente e Ocidente e na ascensão de um novo grupo que surgirá após o renascimento comercial e urbano, que é a burguesia. A burguesia ela passa a desenvolver um outro tipo de atividade, que é o comércio. E esse comércio, ele, como pode parecer uma atividade muito simples para todos nós, ele vem com uma proposta de se diferir totalmente da produção agrícola, que, por sua vez, faz com que você possa se alimentar daquilo que você produz. E o comércio, ele cria uma necessidade da criação de uma atividade intermediária entre aquilo que eu produzo para poder sobreviver, não é? E aquilo que eu produzo enquanto trocas de comércio. Ou seja, eu necessito que a economia ela tenha uma transformação, e uma transformação no sentido de se aproximar daquele processo de monetarização que o início do período medieval ele acaba afastando, certo? Concomitante a este processo, nós temos a consolidação das monarquias nacionais. Então, essa centralização política que acontece aproxima os reis que haviam perdido prestígio durante o período medieval e essa burguesia que ela está ascendendo. Então, nós estamos falando aí de uma transição de uma sociedade feudal, ou seja, aquela que tinha como característica marcante uma descentralização política, uma economia baseada exclusivamente na terra e com trocas naturais, para uma sociedade que agora ela pressupõe que o seu critério de prestígio e poder está centrado no acúmulo de capital. Portanto, a sociedade agora ela se reconfigura, ela vai tomar novos contornos. E isso nos interessa bastante. Bem, temos que pensar um pouquinho esse renascimento, né? O que ele é, que ele vem para trazer para a gente de uma nova proposta, né? Então, o renascimento ele tem uma marca característica que é a sua capacidade de formar um conteúdo quase que híbrido, uma junção ou uma tentativa de conciliação entre a cultura clássica, para nós, cultura greco-romana, e a moralidade que foi construída nos valores judaico-cristãos predominantes durante a Idade Média. Né? Então, na tentativa de transformar essa sociedade nesse conteúdo quase que híbrido, né, nós sentimos que tem que acompanhar esse conjunto de transformações alterações de outras ordens. Né? Que tipo de alteração? Eu preciso criar uma estrutura política que ela seja capaz de abarcar essas novas transformações. Se antes eu tinha uma economia descentralizada, uma dificuldade de promover integração, segurança, trocas econômicas, agora eu precisava estabelecer uma nova condição que proporcionasse a esse novo formato de se pensar o mundo em algo que pudesse ser executado. Né? E isso faz com que sejam criadas ideias para poder alimentar esse Estado, o que a gente vai ver um pouquinho mais para frente aí nos próximos módulos. Mas eu tenho que criar um conjunto que eu estou chamando aqui para vocês de pensamento filosófico, ou seja, que traga as bases intelectuais para que eu possa entender agora se eu vou fazer um país, se eu vou formar um Estado, qual é a ideia que vai organizar esses Estados? Quem é o homem dentro desse papel? Então, isso interessa muito para que a gente entenda o que vai ser esse renascimento, do que ele está falando especificamente. Então, esse
essa nova forma de se estruturar esse pensamento também está baseado e está estimulado pelos novos empreendimentos desenvolvidos pelo capitalismo comercial. Aquele que vai desencadear, que nós já estudamos, na expansão marítimo-comercial, né? Aquela que antes nós chamávamos de grandes navegações, certo? Portanto, como o Estado ele passa a se formar de uma união da burguesia com esse rei que estava em decadência e agora busca a sua reestruturação do poder, nós temos, obviamente, e concomitante a este processo, uma crise interna na igreja, que para nós fica muito claro quando nós estudamos a Reforma Protestante, tá certo? Então, nós temos esses elementos que vão dar esse início de pensamento sobre o que eu estou falando de renascimento, né? Bem, o termo renascimento, ele tem que ser muito bem pensado, porque nós, quando estudamos história, nós somos o tempo inteiro bombardeados com esse termo renascimento. Então não esqueçam, renascimento deve vir acompanhado de algo que o qualifique. Então, se é um renascimento comercial, se é um renascimento urbano, se é um renascimento cultural, renascimento científico, nós vamos passar por vários renascimentos. Aqui, nós estamos tratando de um processo que passa ali no meio do século XV. Então, nos interessa entender o renascimento cultural. Então, o que ele significa? A ideia de renascimento vem carregada da ideia de que eu estou fazendo nascer novamente, como a própria palavra que contém no dicionário nos diz. Mas quando eu estou falando de que eu faço nascer novamente, eu passo a sensação de que nós estávamos tratando de um período, de uma cultura ou de alguma coisa que estava adormecida, né? E o que estava adormecida para esses indivíduos? O que estava adormecida era a cultura greco-romana, a cultura clássica. Portanto, eles vão estabelecer um verdadeiro desprezo quando eles vão olhar para o período que os antecede, e aliás, do qual eles são posteriores, que é o período denominado medieval. Então, eles vão olhar para o período medieval e eles enxergam um período de domínio religioso, um período onde tudo que se fazia era proibido, um momento em que o que imperava era o medo e a submissão dos indivíduos aos desígnios da Igreja Católica. Portanto, diante dessas condições, esses homens que estão refletindo sobre o mundo que eles vivem, agora, eles olham para o período anterior, e eu estou falando aí da Idade Média, e eles classificam essa Idade Média como Idade das Trevas, porque eles vão tentar mostrar para todos que tudo aquilo que estava sendo produzido era algo tenebroso, era algo que acabava tirando de uma característica racional, ou melhor, o homem da centralidade desses processos, certo? Então, vamos lembrar aqui que eu estou fazendo nada mais, nada menos do que uma transição daquilo que eu privilegiava enquanto religioso para algo que eu privilegio enquanto profano. E quando eu digo profano, não significa um desprezo ao cristão, mas significa que eu estou deslocando o homem da periferia desse sistema para o centro do sistema, como se o homem passasse daqui para frente a ser protagonista das relações sociais, não é? Então, esse renascimento ele tem um ponto de origem, né? Um epicentro, de onde ele surge. Como no próprio caderno de vocês é apresentado este mapinha aqui. Ó. Ele vai surgir na Península Itálica. Né? Para quem tem alguma dificuldade de localizar, eu estou falando deste território aqui, a botinha, que fica lá na Europa. A Península Itálica ela tem algumas vantagens para o desenvolvimento do pensamento renascentista, para criticar essa estrutura medieval, por um motivo que é, primeiro, material. Porque, querendo ou não, é na Península Itálica que nós convivemos, que nós compartilhamos com os vestígios do Império Romano. Então, aquilo que foi a grandiosidade da antiguidade clássica está presente nas ruas, está presente nos vestígios materiais
que essa sociedade legou. Portanto, nós entendemos que a constituição material desse território vai fazer com que nós tenhamos aí a possibilidade de dar a origem, a gênese do movimento na Península Itálica. Né? Muito bem. Então, junto com esse vestígio material, nós temos a Península Itálica como sendo dotada de vários entrepostos comerciais, isso desde o período medieval. Né? Assim sendo, o que vai acontecer? Eles nunca vivenciaram uma experiência feudalismo muito cristalizada, uma experiência feudalismo daquele formato bem enclausurado dos feudos, porque eles foram obrigados a se colocar como abertos no que diz respeito ao comércio internacional. Portanto, a Península Itálica ela foi o lugar privilegiado para o desenvolvimento de atividades comerciais, dentre os quais eu consolido a burguesia, que é a classe social dos comerciantes. Portanto, é a partir desse fundamento, desse princípio, que nós criamos uma contradição, ou pelo menos um antagonismo entre a cidade e o campo. Então, o Renascimento ele dá conta de transformar na cidade o lugar privilegiado para o desenvolvimento das atividades comerciais e coloca o campo como um espaço que depende da cidade. Então, eu crio no campo toda uma literatura que vai trazer uma ideia bucólica, uma ideia de um espaço da saudade, um espaço que eu gosto de viver, mas eu construo essa ideia porque o meu interesse maior é construir a ideia da cidade. Portanto, eu coloco a cidade como um lugar privilegiado, onde eu digo, cidade é igual à força da atividade mercantil. Tá certo, pessoal? Bem, dando continuidade a isso, nós temos, para poder consolidar esse renascimento, o surgimento, a partir da burguesia, de uma prática denominada mecenato. Né? Essa prática denominada mecenato, ela recebe esse nome porque mecenato vem de mecenas. E os mecenas eram homens que eles enriqueceram com as atividades comerciais a um ponto que eles puderam dedicar recursos, dos quais eles obtiveram com as suas práticas econômicas, ao financiamento das artes e dos artistas. Não é? E quando eles financiavam, eles faziam verdadeiras encomendas de obras de arte, de construções de catedrais, de monumentos que acabavam sendo feitos por alguns artistas. E esses artistas que construíam esses monumentos do Renascimento, ou que pintavam obras a pedido dessa nova burguesia que ascende na figura desses mecenas, acabava fazendo com que as suas obras elas servissem como se fosse uma possibilidade de projetar o poder desta burguesia que está ascendendo para essa sociedade que ela está em passagem de uma organização feudal para uma organização capitalista, certo? Bem, então, o mecenas, que é essa figura financiadora das artes, ele vai ser alguém que demonstra para nós que está tendo uma alteração. E essa alteração que nós sentimos nessa sociedade que ela está em transição, ela também vai acabar fazendo com que nós tenhamos uma alteração na estrutura política e na estrutura administrativa do território europeu. Bem, em linhas gerais, e apresentando para vocês todas essas características, como é que eu poderia falar Renascimento? O que é isso? Como eu poderia pontuar? Alguém me pergunta, cite as características do Renascimento. Então eu vou falar para vocês que elas são. Primeiro, o Renascimento cultural, ele está pautado na valorização da cultura greco-romana, no resgate da forma com que os homens se representavam, como eles se pensavam. Ele vem para se contrapor ao pensamento medieval, que foi denominado como Idade das Trevas. Hoje nós sabemos que essa denominação ela é extremamente equivocada. Nós temos uma valorização do homem como sendo o centro do pensamento, dotando a ele características racionais. Então nós dizemos que o Renascimento ele é
antropocêntrico, porque coloca o homem como centro do processo decisório e também de valorização da racionalidade. Isso acontece em contraposição a um pensamento medieval que era baseado nos valores da cristandade, que era o pensamento teocêntrico. Bem, o Renascimento ele vai fazer com que haja um deslocamento do pensamento científico, porque se antes se buscava a origem do homem, quem ele é, de onde ele vem, agora eu vou pensar na ciência como algo que é aplicado. E aplicado em quê? Principalmente na estrutura da burocracia do Estado. O que é a burocracia do Estado? É o conjunto das atividades que um governo vai exercer para ele poder existir. E quando essa burocracia de Estado ela é feita a partir de um pensamento científico, a partir de algo que é demandado, uma coisa que já existe e que exige do homem uma reflexão, é que eles vão aplicar o pensamento para a execução de algumas atividades. Portanto, neste sentido, o homem está cada vez mais se transformando em protagonista do processo em que ele vive. Junto a isso, a produção da arte com este homem no centro do universo passa a ser valorizada e a produção artística, intelectual, científica, ela passa a ser feita buscando prazer. Então nós dizemos que ela é hedonista. Né? Sendo hedonista, eu digo que é um ato de valorização não só pela criação, mas pelo sujeito que cria. Portanto, o homem e a arte. Bem, o individualismo ele se transforma numa marca, porque o racional é individual. Portanto, aquele pensamento opressivo, coletivo, medieval, ele é substituído pelo pensamento individual burguês. Tá? E, do ponto de vista artístico, nós temos uma variação muito grande. Como nós estamos nos aproximando da cultura clássica greco-romana, o que eu estou fazendo? Eu estou me aproximando das formas humanas. Eu me preocupo com cada detalhe do desenho de uma face. Na construção de uma escultura, eu penso nos detalhes de cada parte do corpo daquela escultura. Nas pinturas, eu valorizo demais a profundidade, os variados matizes de cores que são empregados na confecção das pinturas, enfim, em todas essas características. Não esqueçam, a literatura é arte. E a literatura ela também não vai ficar fora disso. Mas o pensamento de valorização estará presente na elaboração textual. A partir do quê? A partir das obras que são humanistas. Aqui eu coloco para vocês dois exemplos característicos desse período. Reparem a valorização da forma humana, da expressão, a noção de profundidade dentro das pinturas e os desenhos que são muito próximos da realidade, da característica física humana. Na literatura, principalmente, nós temos a representação do humanismo, não é? Porque como não é uma escultura, não é uma pintura, que eu tenho a capacidade visual de percepção das alterações, nós temos que adentrar para o universo onde esses caras vão produzir os seus textos. E o humanismo, ele vem, nesse sentido, sendo marcado pela presença de intelectuais que, ora, pertencem à igreja, ora, são professores universitários, daquelas antigas corporações de professores e alunos. Eles se esforçam durante muito tempo para contestar a produção artística medieval, sobretudo a arte gótica, e eles vão reforçar o espírito individual dentro da confecção das suas obras. Portanto, esse homem humanista, ele é o homem tipo ideal do Renascimento. Chegando no final do nosso módulo, falar sobre o Renascimento nos impulsiona a pensar em três momentos diferentes, não é? Três períodos, o Trecento, Quattrocento e Cinquecento, certo? Então, cada um desses períodos abarca um século, vocês podem notar aqui. Então, este primeiro período, o Trecento, ele trata da produção artística do século XIV. Portanto, ele traz para a gente qual característica? Ele traz uma transição, uma ruptura gradual dos valores e da produção artística medieval para a produção renascentista.
O Quattrocento, ele diz respeito ao século XV, gente. E este século XV, ele vai ter como destaque a estrutura do mecenato, especificamente feito pela família Médici, não é? E eles formam também uma escola, uma academia, um conjunto que vai tentar produzir o pensamento cristão em acordo com o pensamento clássico, que nós chamamos de academia platônica. No Cinquecento e último período que nos interessa bastante, nós estamos falando do século XVI, cuja representação traz figuras muito famosas, que são, por exemplo, Michelangelo e Rafael, né? Então, que tiveram ali obras extremamente clássicas e que foram legadas até os dias de hoje. Mas esse período ele é marcado por uma interferência muito grande da Igreja Católica no mecenato, sobretudo dos papas. E eles fazem com que boa parte da produção do mecenato seja aplicado exclusivamente às artes de dentro das igrejas. Lembra da Capela Sistina, aquelas obras mais clássicas. E, sem dúvida nenhuma, um dos maiores expoentes do pensamento da ciência política proveniente deste período é o senhor Nicolau Maquiavel, com a sua obra O Príncipe, na cidade de Florença. Assunto que nós vamos discutir um pouquinho mais para frente. Espero que vocês não tenham ficado com dúvidas. Vamos fazer os exercícios e na próxima eu venho trazendo aí o gabarito dos nossos exercícios. Bons estudos, meus queridos, e vamos para cima.